E antes de chamar o nosso primeiro convidado de hoje, eu queria lembrar a todos vocês que a 8ª edição da Money Week vai trazer grandes nomes de mercado para repercutir os primeiros 100 dias do governo Lula. E o repórter Gabriel Monteiro, aqui da BMC, acompanhou as gravações do evento e conversou com alguns palestrantes, né? Então, uma dessas entrevistas foi com o Ricardo Cará, que é de fundos multimercados da EQI, né? Eu Quero Investir, né? EQI Asset, e um fluxo de QI, segundo ele, um fluxo de capital estrangeiro pode voltar a se intensificar em direção do Brasil ao longo deste ano. Então, lembrando que a Money Week vai ser transmitida online, ao vivo, nos dias 2 e 3 de maio, lembrando que o evento é totalmente gratuito. Então, para se inscrever, basta acessar o QR Code que está aqui na tela ou o link que está fixado aqui no chat do YouTube. Então, vamos ver se a gente tem conosco, vamos ver se a gente já tem o vídeo aqui do Gabriel, se não já chamamos o nosso primeiros... Então, vamos ver o vídeo do Gabriel e já chamamos o nosso primeiro convidado. Então, roda aí, produção. Muita oscilação para o mercado brasileiro, nós já conversamos sobre isso em algumas ocasiões aqui na nossa programação. Começamos o ano em 109 mil pontos, fomos aos 113, voltamos aos 97, então o mercado é bastante volátil nesse começo de ano. Boa parte desse capital que motivou algumas das boas altas aqui do nosso Bovespa veio de fora, fluxo estrangeiro entrando no mercado brasileiro, mas não só aqui no Brasil, em mercados emergentes como um todo. Agora a gente está vendo uma situação um pouco mais complicada. Estou aqui com o Ricardo Cará, head de fundos multimercado da EQI Asset, para entender um pouco mais qual o cenário possível para um mercado brasileiro ou mercados emergentes terem um bom desempenho ou serem beneficiados daqui para frente. A gente tem muitos desafios ainda para a economia internacional, não de um país ou outro. Risco de recessão, a inflação ainda muito persistente, discussões sobre política monetária, até crise bancária a gente está vivendo nesse começo de ano. Qual seria um cenário possível bonificação aqui dos mercados emergentes, bonificação do mercado brasileiro? Você resumiu muito bem, né? Tem muitas variáveis aí no mercado que estão dificultando bastante a leitura de como a atividade vai se desenrolar para frente, principalmente na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, que, como você pontuou bem, o estrangeiro é o comprador final, vamos dizer assim, da bolsa aqui, tem sido aqui, né? Nesse ano a gente teve uma entrada muito forte em janeiro, né? O mercado abriu o ano muito animado com a expectativa do Fed parar os juros, né, e que a economia poderia ter um pouso suave, e esse ambiente é favorável para emergentes, onde o Brasil é destaque. E depois houve uma reversão, né? Acho que até a gente viu dados muito fortes lá fora no mês de fevereiro. O estrangeiro retraiu porque existiu uma expectativa que o Fed poderia prolongar mais, né, o aumento de juros. Isso, na verdade, a gente viu na comunicação do Powell, né, o presidente do Banco Central americano, no início de março ali, onde ele sinalizou que o juro poderia ir até 6, e logo 2, 3 dias depois teve o problema nos bancos regionais lá, com quebra de 3 bancos aí num final de semana, e o mercado dando um freio de mão aí, puxando. Então, isso tudo para corroborar a dificuldade que está de entender para onde isso vai. Então, assim, para responder a pergunta, eu acho que a gente voltar a atrair capital do estrangeiro para a Bolsa, ou seja, para os juros, para os ativos brasileiros, a gente depende de retomada das condições que a gente tinha em janeiro, que é aquela percepção de pouso suave, vamos dizer assim, né? Então, a gente está ainda longe de ter essa conclusão, né? O Fed vai subir o juro aí mais um pouquinho a semana que vem, talvez ele pare. Só que a gente tem efeitos ainda defasados que vão bater ainda, e eu acho que a pandemia ela alongou essa defasagem que a gente tinha nos padrões históricos, né? E fica mais difícil a leitura ainda, principalmente no mercado de trabalho. O mercado de trabalho segue muito apertado lá fora, a inflação ainda segue rodando num patamar ainda alto, então a gente vai ter que acompanhar o desenrolar no segundo semestre e entender se a gente vai ter uma sinalização desse pouso suave ou não, se a gente vai
caminhar para uma recessão mesmo e mais profunda, que aí seria ruim para a gente aqui, seria um cenário de risk-off. Nesse ambiente os ativos de risco são dragados, aí tem que esperar a poeira baixar, seria o cenário desfavorável. Então a gente está nesse equilíbrio, né? Um pouso suave ou uma recessão. Como é que dá para prever isso? Não dá para prever isso. A gente tem que ir com uma visão muito de dado a dado, os próximos números de inflação, os próximos números do mercado de trabalho, esperar bater esses efeitos de lagging, né, que a gente chama, efeitos defasados, né, porque o juro subiu muito num espaço curto de tempo e a economia ainda não sentiu isso. Como eu falei na palestra, o mercado de crédito já vinha apertado, com esse problema bancário ele apertou mais. Então, assim, vamos ver o que acontece no segundo semestre aqui, torcer para a gente não ter uma recessão, né, caminhar para um baixo crescimento nos Estados Unidos e a gente conseguir retomar esse ambiente de janeiro e conseguir atrair capital lá de fora. São 100 dias de governo que devem sim ser avaliados pelos investidores para tomarem as suas decisões, protegerem seus patrimônios ou identificarem oportunidades, mas o cenário estrangeiro, o cenário externo tem que ser avaliado também. Há muitos dificultadores aí para a economia internacional e a reação dos mercados a esses 100 dias de governo foi tema da palestra do painel que o Ricardo participou aqui no Money Week, então para acompanhar totalmente online aí, gratuito para vocês investidores que estão nos acompanhando.